Boa tarde, eu sou Bruno Lopes, psicólogo, e continuando a abordagem sobre a psicologia enquanto ciência e profissão, hoje eu resolvi comentar a respeito da psicologia clínica. Os psicólogos clínicos são todos iguais na prática? Como disse em vídeo anterior, o que torna unânime a prática do psicólogo é o código de ética que orienta a profissão, sendo que todo psicólogo deve conhecer os fundamentos da profissão e buscar segui-los, sendo este o seu norte de atuação. Mas na prática, além de pautar a sua atuação na ética, cada profissional na formação vai escolher o tipo de abordagem que vai utilizar para atuar em campo. E em vídeo anterior eu também citei alguns campos possíveis de atuação. Ao se orientar pela ética, o psicólogo se diferencia então das demais pessoas por não se orientar estritamente por aspectos morais, que estão dizendo aí dos costumes, dos valores, que são próprios de cada grupo, próprios de cada cultura. Esses aspectos são respeitados, são considerados, mas não são os que orientam a prática profissional. Orientados pela ética, cada psicólogo formado escolhe então sua abordagem para atuar em determinado campo. E campo, cada um vai escolher aquele que mais lhe interessar ou que surgir uma oportunidade de atuação. Em vídeo anterior eu também comentei a respeito do psicólogo enquanto generalista, enquanto especialista, e hoje eu vou estar falando um pouquinho também dessa abordagem. O que é isso, abordagem psicológica? Para a pessoa que procura um psicólogo, isso importa, isso interessa? Tem alguma abordagem melhor que a outra? Tem alguma abordagem que seja mais indicada para algum determinado quadro, algum determinado contexto de atuação? A abordagem psicológica, dita de uma maneira bem objetiva, é a maneira como o profissional pensa e enxerga o ser humano, pensa e enxerga o sujeito. Ela indica como serão as atuações desse profissional com as pessoas e com o campo onde ele esteja atuando. A abordagem psicológica nasce, então, da teoria que a embasa. Ela é a teoria que a embasa, é o corpo teórico, o corpo de conhecimento que fundamenta as práticas, que fundamenta as intervenções daquele profissional. Existem inúmeras abordagens, inúmeras formas de intervenção, todas elas referenciadas, todas elas com um corpo teórico profundo, um corpo teórico fruto de estudos, de práticas, de tentativas, de testes, nos estritos caracteres da ciência. Dentre as inúmeras abordagens, eu vou citar algumas, como, por exemplo, a psicanálise, o behaviorismo ou comportamental, a existencial humanista, Gestalt, a psicologia analítica ou junguiana, a psicologia transpessoal, todas elas como teorias de pensamento acerca do ser humano, sua vida, suas relações, seu contexto social e as implicações disso. Não consideramos que uma seja melhor que a outra, porque são pontos de vista diferentes, pontos de vista, claro, alicerçados em estudos científicos, mas pontos de vista diferentes, como as pessoas são diferentes. Então, não necessariamente dizemos que há uma abordagem melhor que a outra. Pode ser que uma pessoa se adeque melhor a uma abordagem porque aquela pessoa se identifica mais com aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de profissional, com aquele tipo de visão de ser humano. Nesse sentido, por se identificar com aquela visão de ser humano, aquelas intervenções provavelmente terão um resultado mais efetivo na vida daquela pessoa. Então podemos dizer que na prática, qual a abordagem do psicólogo não é o mais importante. Como disse em vídeo anterior, conhecimento dos fundamentos da psicologia e condições de aplicá-los em vários lugares, em vários contextos, com as diversas pessoas que encontrar. Então, essa conjugação do profissional generalista, especialista, juntamente com aspectos como o acolhimento, a empatia, a comunicação que é estabelecida entre a dupla, psicólogo, sujeito que procura o psicólogo. Essa tríade, sim,
acolhimento, empatia e comunicação pode ser considerada como os aspectos realmente importantes do processo que nasce ali. Porque sim, a psicoterapia é um processo, como muitas pessoas podem não saber, e por não considerarem isso, muitas vezes querem pular etapas que são fundamentais, etapas que são necessárias e que vão conduzir a um determinado fim, a um determinado objetivo que é estabelecido primeiramente por aquele que busca, pelo sujeito e seu desejo, e tendo no profissional que o recebe essa pessoa, esse profissional que tem condições de auxiliar a pessoa a se orientar, a realmente retirar de seu caminho certos obstáculos, identificar quais desses obstáculos ela mesma pode estar criando e encontrar alternativas para se reconstruir, se refazer e conseguir atuar de uma maneira mais satisfatória, que a conduza realmente ao estado que todos nós almejamos, que é o estado de felicidade. Mas há casos em que essa tríade, essas características que eu citei, do acolhimento, a empatia, a comunicação, encontram certos obstáculos que vão dificultando tanto a prática do profissional, quanto a percepção, quanto a vivência do sujeito que procura. Aspectos negativos, difíceis de se entender, vão indicando falhas, bloqueios, rupturas na comunicação e no processo, que vão indicando a necessidade, então, de se rever esse processo. Serei eu o profissional mais adequado para estar atendendo às solicitações, auxiliando essa pessoa a se conduzir, auxiliando essa pessoa nessa necessidade, nesse processo em que ela iniciou. Como o sujeito que nos procura é o mais importante no processo, não vejo nenhuma dificuldade em encaminhá-lo a outro colega, a outro profissional que esteja mais capacitado, digamos assim, em termos técnicos, ou que diante de minha avaliação, diante da própria necessidade desse sujeito, vai encontrar nesse colega uma identificação que talvez não tenha encontrado comigo. Às vezes é difícil determinar, porque em geral os motivos são da pessoa. É de se considerar que não houve transferência. Esse é um processo que acontece em toda a interação entre o psicólogo e o sujeito, especialmente na psicologia clínica, em psicoterapia, e esse pode ser um tema de um outro vídeo para um outro momento. É preciso então considerar quando é o caso, quando é o momento de encaminhar a um colega. Eu mesmo já atendi casais e situações familiares caracterizado e atuando como um psicólogo generalista. Mas posso me deparar com um caso mais específico e achar prudente encaminhar para um colega que seja especialista no assunto, já que o sujeito, é o mais importante na situação, no processo. Nesse caso, eu recomendo dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre profissionais, sobre o psicólogo generalista e o especialista, para saber um pouquinho mais o que é isso. Mas e se o sujeito não quer ser encaminhado para o psicólogo? Se ele quer ser atendido por você? Isso indica um aspecto transferencial, um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Por hoje é só. Grande abraço.